Olá, na aula passada a gente viu como ficaria a semântica Big Step de uma linguagem de programação funcional. Na aula de hoje a gente continua olhando para a linguagem de programação funcional, mas vamos olhar para o sistema de tipo dessa linguagem. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, lembrando a nossa linguagem a nossa linguagem de programação funcional, ela tem aqui está a sintaxe dela, né? É uma linguagem de expressões. Uma expressão ela pode ser um número, uma variável, pode ser a soma de duas expressões. E, bom, essas três construções básicas a gente já viu elas várias vezes. As construções que são realmente relacionadas com a programação funcional são as próximas três, né? A primeira é a aplicação de função. Eu tenho uma expressão na frente da outra, né? Lembrando, em Haskell, a gente aplica uma função a seus argumentos por justaposição. Então, nessas duas expressões, uma na frente da outra, a primeira tem que ser uma função e a segunda o argumento dessa função. Aqui está a sintaxe da função, né? Então aqui eu estou declarando uma função x, que recebe um argumento x de tipo t e computa essa expressão e. E o let serve para criar uma variável, né? Um nome para uma expressão. Então o let cria uma variável x de tipo t, que equivale a essa primeira expressão, e essa variável x ela vale, né, na segunda expressão do let, no corpo do let. Então, n varia em números naturais, x representa variáveis. Os tipos que a gente tem nessa linguagem é o tipo int e o tipo de função, né? Uma função de t para t. E lembrando que a linguagem de programação funcional ela pode avaliar para valores, né? Então, um programa funcional nessa linguagem pode avaliar para um número ou para uma função. Aqui tem dois exemplos, né, que ilustram essas construções novas. Aqui tem um exemplo de aplicação de função, né, uma expressão na frente da outra, onde a primeira expressão é uma função que recebe um inteiro x e calcula x mais x. Eu estou passando esse 3 para a minha função, então obviamente a resposta é 6. Então, nesse primeiro exemplo, eu vejo a ideia de função e vejo também a ideia de aplicação de função. Esse segundo exemplo é um exemplo do let, né? Então, eu estou criando uma variável x de tipo int, que representa 3 mais 3, ou seja, o x vale 6, e o corpo do meu let manda calcular x mais x. O x eu vi que era 6, x mais x, essa expressão avalia para 12. Nos slides da aula anterior tem vários mais exemplos que combinam funções, lets e outras operações. Deem uma olhada nisso. O julgamento de tipo da linguagem de programação funcional tem o mesmo formato, né, do julgamento que a gente viu lá para as expressões aritméticas. Então, dado uma expressão qualquer na minha linguagem funcional e um delta, que é um mapeamento de x para variáveis, eu consigo computar o tipo t dessa expressão. E, bom, a gente vai ver então agora as regras, né, desse julgamento de tipos. Lembrando que a gente tem uma regra para cada uma das categorias sintáticas. Só uma outra observação, né, a respeito do delta. Lembrando que o delta, né, ele é um mapeamento de variáveis para seus respectivos tipos, né, é uma relação funcional. Então, por exemplo, nesse delta aqui, eu tenho o temp com tipo int, o x com tipo bool e o y com tipo int, e como é uma relação funcional, eu posso usar o delta como uma função. Então, delta aplicado para esse delta aqui, o delta aplicado a x, ele tem tipo bool, delta aplicado a y vai retornar tipo int, porque o y contém tipo int, e delta aplicado a t vai retornar int, porque delta aplicado a temp vai retornar int, porque o temp possui tipo int. Uma diferença, né,
agora dessa linguagem de programação funcional para as outras linguagens que a gente estudou até o momento é que na linguagem de programação funcional eu posso declarar novas variáveis, né? Nas outras linguagens que a gente estudou o sistema de tipos, o delta ele já vinha preenchido com... A gente pressupunha uma análise anterior do código que já preenchia os tipos das variáveis ali naquele delta, né? Que funcionava como uma tabela de símbolos. Nessa linguagem de programação funcional é um pouco diferente a história, né? Quer dizer, uma variável ela só pode aparecer dentro do delta se ela tiver sido declarada. E a gente declara, né, variáveis novas tanto nas funções, que são os argumentos das funções, e obviamente também no let, né, que cria variáveis que representam valores. Então, na verdade, quando a gente analisa os tipos de uma linguagem de programação funcional, para essa linguagem de programação funcional, o delta ele começa vazio e ele vai sendo preenchido, né, à medida que eu vou tendo lets e vou tendo também declarações de funções. Então a gente tem uma sintaxe para estender o delta, né, para inserir variáveis e seus tipos nos deltas, né? Por exemplo, se eu tenho esse delta aqui onde o x possui tipo int, essa expressão aqui, delta, vírgula, y bool, vai gerar um novo delta que contém toda a informação do delta anterior, porém contendo y, né, possuindo o tipo bool. Então, para esse delta aqui, delta xint, se eu escrever delta, vírgula, y, dois pontos bool, significa esse delta aqui, né? Onde o x possui int, por causa do delta anterior, e o y possui bool, porque é a informação nova que eu estou adicionando nesse delta. Então vamos olhar as regras do sistema de tipo para essa linguagem de programação funcional. Então a gente tem uma regra para cada categoria sintática, né? Por exemplo, se o meu programa funcional for um número, né, não importa o delta, esse número sempre possui tipo int. Se o meu programa funcional for uma variável, o tipo da variável, obviamente, tem que estar dentro do delta. Então, o tipo da variável x é o tipo que tiver no delta para essa variável x. A soma, né? Se eu tenho a soma de duas expressões E1 mais E2, o tipo disso é int, né? Dado que E1 possua tipo int e E2 possui tipo int. Então, se E1 possui tipo int e E2 possui tipo int, a soma de E1 com E2 também possui tipo int. Aqui estão os tipos, né, das novas construções de programação funcional. Então, a primeira regra é a regra de análise de tipo de uma aplicação de função, né? E1 com E2 na frente, né? A gente viu que isso é uma aplicação de função, então o E1 tem que ter o tipo de uma função e o E2 tem que ter o tipo do argumento, né, dessa função. E o tipo T de saída é o tipo de resposta da função, correto? Então, o que eu tenho que fazer aqui na análise de tipo? Eu tenho que verificar se E1 possui tipo de função, né, com uma entrada T' e uma saída T, por exemplo. Se esse é o tipo de E1, E2 tem que possuir o tipo de entrada da função, E2 tem que possuir tipo T', né? Então eu verifico aqui se E2 possui tipo T'. Agora, quando eu aplico E1 em E2, né, a resposta disso é o resultado da minha função. Então, se a minha função é de T' para T, o resultado de aplicar E1 e E2 também tem que possuir tipo T. Esse aqui é o tipo para verificar o tipo de uma função, né? Então, se eu tenho uma função que eu estou declarando aqui, que tem a entrada x de tipo t e computa e, se eu estou dizendo, né, que a minha função recebe um x de tipo t, o tipo de entrada dessa função é t, né? Agora o tipo de saída dessa função é o mesmo tipo da expressão e, que é computada pela minha função. Então eu preciso verificar
o tipo da expressão E. A única diferença aqui, notem, é que eu estou adicionando, né? Esse x aqui, ele não existia. Ele passou a existir a partir do momento que eu declaro a minha função. E, obviamente, esse x aqui vai aparecer no corpo da minha função. O x é uma variável nova e ela vai aparecer provavelmente no corpo da minha função. Então, como é que eu avalio o tipo o tipo da expressão E, né? Eu pego o delta que eu tinha antes, insiro dentro dele o x com tipo t, que é a variável nova que eu criei, e eu uso esse delta novo aqui para avaliar o tipo da expressão E, que é o corpo da minha função. Se isso me der um tipo t', esse é o tipo de saída da minha função, né? Então, o tipo de entrada da minha função é o tipo que eu declarei para a minha variável de entrada, né, para o parâmetro da minha função, e o tipo de saída é o mesmo tipo do corpo da minha função. O tipo do let, então. Lembrando, eu estou declarando um let, né? O let cria uma variável nova x de tipo t, cujo conteúdo é E1. E o x vale em E2, né? Então eu estou criando uma variável nova que vale na segunda expressão que está aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o conteúdo da minha variável, né, possui o mesmo tipo da minha variável. Então eu verifico o tipo da expressão E1 e isso tem que dar um tipo t que é exatamente igual ao tipo que eu declarei para a minha variável. Agora eu preciso verificar o tipo do corpo do meu let, né? O corpo do meu let é a expressão E2, mas ela usa uma variável nova, né? Então eu uso, para avaliar o tipo de E2, eu uso o delta estendido com a variável x que eu criei aqui embaixo. Então é o delta estendido com o x de tipo t, e eu uso isso para avaliar E2, isso vai dar um tipo qualquer t', que é o tipo do meu let. Vamos dar uma olhada então em alguns exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo que eu estou calculando o tipo dessa expressão aqui, né? Então eu estou declarando dessa expressão que é um let, né? Então o let está criando a variável x de tipo int, o conteúdo de x, o valor de x, na verdade, é 3 mais 3, e o x vale nessa expressão x mais x, né? E se eu calcular o tipo, notem que agora o meu delta começa vazio, certo? Eu vou inserindo as variáveis nesse delta. Então, se essa expressão aqui, julgando o tipo dela começando com delta vazio, o tipo disso tem que dar int, correto? Porque a gente viu que isso aí computa para 12, correto? 12 tem tipo int. Então aqui está a árvore de derivação, né? Eu começo a julgar o meu tipo aqui, Começo com o delta vazio, isso aqui é um let, eu aplico a regra tlet. A primeira coisa que a regra tlet me manda fazer é verificar se o 3 mais 3 possui o mesmo tipo que eu declarei para a minha variável, né? Então eu subo 3 mais 3, 3 mais 3 é a t-soma, né? Eu preciso avaliar os argumentos. Então o 3 possui tipo int por causa de t-num, o 3 possui tipo int por causa de t-num, e a minha soma do 3 com o 3 possui tipo int, ó, que bateu com o tipo que eu declarei para minha variável. Então tá certo. Agora eu preciso verificar o tipo da expressão do meu let, né? O tipo da expressão do meu let né? A expressão é uma soma, né? Soma de duas variáveis. Então eu aplico t-soma. Notem que para avaliar o tipo do x mais x, né, eu não posso usar o delta vazio. Dentro do corpo do let eu vou usar a variável que eu declarei, né? E eu declarei a variável possuindo tipo int, a variável x. Então aqui, para avaliar isso, eu uso o delta, onde o x vale int. E, bom, x mais x é uma t-soma. O primeiro argumento é uma variável, né, que tem tipo int nesse contexto, por causa da regra tvar. O segundo argumento da minha soma também é a variável x que possui tipo int por causa do delta e da variável tvar. E como é a soma de dois inteiros, o resultado dessa soma é um inteiro que bate, né? Que bate com o tipo que eu estava esperando para o meu let.
O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é uma aplicação de função, né? Então notem, eu tenho a função que recebe um x de tipo int e devolve x mais x, eu passando esse 3 para cá, o resultado vai ser 6, então o resultado dessa aplicação de função aqui tem que ser int. Vamos dar uma olhada então na árvore de derivação, né? É uma aplicação de função, então eu apliquei a regra de aplicação de função. Eu preciso verificar. A aplicação de função é uma expressão na frente da outra, né? Eu preciso verificar se a primeira expressão possui tipo de função e se a segunda expressão ela possui o tipo do argumento dessa minha função, né? Então eu subo primeiro a função. A regra aqui que eu deveria aplicar que não apareceu é a tfun, certo? Tfun vai me verificar o tipo da minha função. Para verificar o tipo da minha função, o tipo de entrada da minha função é o mesmo tipo que eu declarei aqui para o argumento da minha função. O tipo de saída da minha função é o mesmo tipo do corpo da minha função. Então eu preciso verificar o tipo do corpo da minha função, que é x mais x. Notem que para avaliar, né, o tipo de x mais x, eu uso o delta, né, estendido com a variável que eu declarei aqui como entrada para minha função, né? Então eu uso o delta onde o x vale int. O corpo da minha função é uma soma, né? Então eu aplico a regra tsoma. Preciso computar o tipo dos argumentos. O primeiro argumento é x, possui tipo int por causa do delta e da regra tvar. O segundo argumento é a mesma coisa, né? O segundo argumento é x, possui tipo int por causa desse delta e da regra tvar. Então a minha soma, o resultado da minha soma, possui tipo int, e esse é o tipo de saída da minha função, né? Então agora eu preciso verificar se, como é uma aplicação de função, eu preciso verificar se o argumento que eu estou passando para a minha função possui o mesmo tipo da entrada da minha função, né? Então o argumento é 3, o 3 sempre possui tipo int por causa da regra tenum. E o resultado final dessa aplicação tem que ser o mesmo resultado da saída da minha função. Então, bateu aqui também. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.